Será que agora realmente chegou o fim das segmentações manuais no Facebook Ads? Recentemente a Meta começou a liberar uma nova atualização onde você não tem mais a possibilidade de escolher entre campanhas manuais ou aquela campanha de compras Advantage Plus, que agora passou a se chamar campanha de vendas Advantage Plus. Sim, aquela onde várias configurações já vêm definidas automaticamente com a ajuda da inteligência artificial da Meta. Ou seja, em algumas contas de anúncio, quando você começa uma campanha de vendas, automaticamente ela já é uma campanha de Advantage Plus. Mas então, como que fica agora? Presta muita atenção nesse vídeo, porque ele vai ser o seu guia definitivo para segmentação de anúncios em 2025. Cara, é sério, eu odeio esse negócio de definitivo, mas se eu não falar isso, você não clica para assistir. A segmentação de públicos para os anúncios no Meta Ads, no Facebook Ads de forma geral, sempre foi uma das coisas mais importantes na hora de você conseguir ter resultado com seus anúncios. Mas a forma como segmentamos o público no Meta Ads vem mudando rapidamente, e o que a gente fazia e funcionava há 2 anos atrás já não funciona mais. E com a evolução da inteligência artificial, a Meta transformou completamente a forma com que os anúncios são entregues hoje. Por isso, nesse vídeo eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber sobre segmentação de público no Facebook Ads em 2025. Mas antes, já dá o like e se inscreve, né? Que um conteúdo desse merece. Você não vai encontrar isso nem nos cursos mais caros que tem por aí. Bom, para entender o que está acontecendo hoje, primeiro a gente tem que dar uma olhadinha rápida no passado. Se você tem contato com Facebook Ads há um pouquinho mais de tempo, você deve lembrar que antes a gente conseguia segmentar o nosso público com muito mais detalhes. Dava para escolher interesses e comportamentos bem específicos, selecionar cargos de trabalho e até segmentar por informações financeiras. Quem lembra aqui do tempo que o Facebook, que a Meta tinha parceria com o Serasa Experian no Brasil e a gente tinha todas as opções ali de tamanho de renda para poder fazer a segmentação. Parece até absurdo, mas é isso mesmo, a gente podia fazer segmentação de anúncios conforme a renda de uma pessoa. E você bem deve ter notado que ao longo do tempo a Meta foi removendo cada vez mais opções de segmentação ali do direcionamento detalhado, dos interesses e comportamentos. Então antes a gente tinha uma segmentação muito rica em detalhes e às vezes até complexa para você conseguir configurar e que aparentemente funcionava muito bem na época, mas para ser sincero eu sempre tive um pouco de dúvidas em relação à exatidão de como isso funcionava. Mas de fato elas funcionavam muito melhor do que hoje em dia. Mas agora com todas as mudanças, a própria Meta nos recomenda fazer uma segmentação mais ampla, sem filtrar muito o público, orientando a confiar na própria inteligência artificial. Vamos dar uma olhada no gerenciador de anúncios aqui para ver como é que ficou. Para quem já recebeu a atualização mais recente, além de notar aquele aviso que eu já mostrei aqui no começo do vídeo, logo no começo, quando você começa uma campanha de vendas, você vai observar que vários pontos da configuração da campanha já vão estar com essa opção do Advantage Plus ativado. E quando você clica aqui, simplesmente não tem opção de você desligar isso, ou seja, a campanha por padrão agora utiliza os recursos do Advantage Plus. E um dos recursos do Advantage Plus era a segmentação, a direcionamento do público que a gente faz nos anúncios, feita de forma muito mais ampla e totalmente automática pela própria inteligência artificial da Meta. Ou seja, nós não tínhamos muito controle do público, nós podíamos dar sugestões e a própria Meta expandiria essas sugestões que a gente deu. Não havia limitação do público usando o Advantage Plus. Na realidade, aqui continua praticamente a mesma coisa. A gente continua tendo alguns controles de público e aqui são as únicas coisas que realmente são controles do público, ou seja, que a Meta vai respeitar. Quais são esses controles? O que vai limitar quem vai ver o meu anúncio? A localização, o direcionamento por região, cidade, estado, bairro, etc. A Meta ainda respeita. A idade mínima, e aqui a gente nem tem mais uma idade máxima, eu posso só definir como limitação uma idade mínima, por exemplo, mostrar só para pessoas com idade acima de 21, no caso de produtos mais sensíveis.
E a exclusão de público personalizado. Veja que eu não posso adicionar um público personalizado para receber o meu anúncio. Eu posso só excluir um público personalizado do meu anúncio. Por exemplo, excluir as pessoas que já compraram. Eu já defini esse público anteriormente na ferramenta da Meta, aí eu poderia excluir esse público para atingir somente pessoas novas. E algumas configurações de idioma. No restante, eu tenho aqui apenas sugestão. Ó. Ela até diz, e ficou mais claro isso aqui, sugira um público. E aí eu tenho as opções de direcionamento detalhado, como incluir um público personalizado, eu posso incluir como sugestão, ela não vai respeitar isso, ou seja, mostrar somente para esse público, ele vai ser incluído apenas como uma sugestão. Eu posso definir uma sugestão de idade mínima e idade máxima, mas se ela entender que pessoas fora dessa segmentação que eu coloquei vão poder ser possíveis compradores, ela vai mostrar o anúncio mesmo assim. Posso sugerir gêneros, veja, eu nem tenho controle de gêneros aqui mais, ó. Nos controles mesmo, de fato, eu não tenho, eu posso sugerir. Se o meu produto é para homens, mas a Meta entender que uma mulher pode comprar, ela vai mostrar esse anúncio para aquela mulher. E aí o direcionamento detalhado que também entra nesse quadro de sugestão. Então eu posso definir dados demográficos, interesses, comportamentos como antes, os que restaram, tirando tudo aquilo que a Meta já removeu, né? Mas apenas como sugestão. Então entenda, eu estou dando uma sugestão, mas a Meta sempre vai expandir isso para além do que eu defini aqui, se ela entender que isso vai ajudar a fazer mais vendas. Então eu não tenho aquele controle detalhado que tinha antigamente. Mas eu não posso mais então fazer o direcionamento manual, as configurações manuais com controle total de público como tinha antes? Tenho, sim, com algumas limitações. Eu posso conseguir limitar mais esse público. E o que você vai notar é que a Meta deixou isso mais escondido. Agora isso, ao invés de aquele botão de voltar para configurações manuais que tinha antigamente, agora você tem limitar mais o alcance dos anúncios. Ou seja, o próprio botão ali para ativar a configuração já está dando o alerta de que com isso você vai limitar ainda mais o alcance dos seus anúncios. Mas em casos, quando você precisa realmente ter essa limitação, isso faz mais sentido. Então aí você pode clicar aqui em limitar mais o alcance, aí ela vai dar mais um aviso dizendo que isso pode diminuir o desempenho e tal, aí você vai trocar a configuração e aí o painel vai ser mudado e você vai poder fazer um controle de público um pouco mais rigoroso. Ainda assim continua sendo o Advantage Plus ativado. Mas agora sim você pode controlar um pouquinho mais o público. Mas algumas coisas continuam sendo sugestão. Por exemplo, a idade. Eu posso colocar aqui entre 21 e 65 e aí ele vai dar como sugestão. Ó, é uma sugestão. Ao mudar aqui eu posso desativar de usar como sugestão. E aí o que acontece? Agora sim é controle real. Então veja, essa é uma mudança, isso não existia antes. Então eu posso vir e definir a idade, mas se isso aqui estiver ligado, é uma sugestão. Então se eu definir aqui no meu anúncio, por exemplo, de 21 a 50, se isso aqui estiver ligado e a Meta entender que pessoas abaixo de 21 ou acima de 50 também poderão ser possíveis compradores, elas vão receber o anúncio. Não vai limitar pessoas fora dessa faixa etária de receber o anúncio. Se eu quiser realmente limitar e exibir o anúncio somente para essa faixa de idade, eu tenho que desligar isso aqui do usar como sugestão. E tudo que você vai desligando aqui, a Meta sempre vai dizendo que pode diminuir o resultado em tantos por cento, etc e tal, para tentar te coagir a utilizar os recursos do Advantage Plus. Agora você pode perceber que quando eu tirei a sugestão, ela está dando aviso, mas o Advantage Plus começou a aparecer ali como desativado. Além disso, a localização aqui também eu posso definir de forma certeira e mais controlada, mesmo que eu quero só aquela região. Os gêneros agora eu posso definir também, mas novamente presta atenção aqui se está ligado como sugestão, então isso é uma atenção que você tem que ter. Se você quer realmente ter o controle e não está dando apenas uma sugestão de público para a Meta, você tem que ir desligando essas opções aqui de usar como sugestão, porque elas sempre vão vir ativadas por padrão. Depois, públicos personalizados, eu posso agora sim incluir um público personalizado, por exemplo, para fazer o retargeting, né, de pessoas que já compraram um outro produto ou pessoas que visitaram a página, mas não finalizaram a compra, etc e tal. E agora sim definir um público para receber esse anúncio de fato. Vou selecionar um aqui só como exemplo. E novamente,
tudo que você configura tem usar como sugestão ativo por padrão. Se eu não quero simplesmente usar esse público como sugestão, eu quero usar mesmo, direcionar somente para esse público, eu tenho que desligar ali o usar como sugestão. Como que funciona esse negócio de usar como sugestão, James? É parecido com o público lookalike. A Meta vai olhar para aquele público ali, vai usar ele como sugestão e tentar encontrar pessoas semelhantes, parecidas, com comportamentos, interesses, etc., semelhantes ao daquele público de origem ali, que é o público de sugestão. Então, lembrando, todas as configurações que você for fazer agora daqui para frente, usando a configuração manual, a configuração que a Meta chama de restringir ainda mais o público, você tem que sempre prestar atenção se está usando apenas como sugestão. Até mesmo aqui, ó, direcionamento detalhado. Vou colocar aqui interesse em Facebook. Vou colocar aqui administradores de página do Facebook. Pronto, ó, esse ele não mostrou a opção de sugestão, mas muito provavelmente a Meta vai usar isso aqui apenas como sugestão também. Ela até dá o aviso, ó, podemos veicular anúncios além do seu público para os objetivos de anúncios qualificados. Então aqui no direcionamento detalhado nem existe a opção de não usar isso como sugestão. Sempre será sugestão. Não dá mais e provavelmente nunca mais vai dar para você direcionar o público por segmentação aqui de direcionamento detalhado, comportamentos, dados demográficos e interesses, como um controle. Não dá para usar isso como um controle de direcionamento, apenas sugestão de público dado para a Meta. Então, basicamente, as principais mudanças são essas. Ficou um pouco mais escondido para você voltar para a configuração manual de público e você tem que ter atenção naquelas opções ali de usar como sugestão que vão estar sempre ativas como padrão. E tudo isso que a gente viu é o que leva a gente para o próximo ponto. A grande importância da inteligência artificial e dos algoritmos na segmentação e no direcionamento dos anúncios a partir de agora. E aqui que está a grande virada de chave. A Meta vem investindo pesado na inteligência artificial para direcionar os anúncios, principalmente no quesito de segmentação e entrega dos nossos anúncios. E o que isso significa na prática? Uma otimização de entrega do anúncio totalmente baseada em machine learning, em aprendizado de máquina. Você tem que concordar que a Meta, unindo toda a sua gama de aplicativos, Instagram, Facebook, WhatsApp, Threads, Messenger, ela tem bilhões de usuários ativos diariamente na rede. Imagina a quantidade de dados e informação que existem ali para uma inteligência artificial aprender como entregar melhor os seus anúncios. Com a análise dessa quantidade absurda de informações, com certeza a inteligência da Meta tem muito mais capacidade de entregar o nosso anúncio para as pessoas certas muito melhor do que nós fazemos isso manualmente. E quando a gente tenta configurar as coisas e usar de forma mais manual, a gente tende a atrapalhar isso, na verdade. E perceba, ela não usa dados apenas das pessoas que interagem com você, com os seus anúncios ou com as suas páginas de venda. Ela tem informações de pessoas que interagem com anúncios do mundo inteiro. E tem mais, não são informações de interações que acontecem só dentro dos aplicativos da rede. São informações de pessoas que visitaram sites do mundo inteiro. Qualquer site no mundo que tenha o Pixel e a API da Meta instalado vai servir para coletar dados para alimentar essa inteligência. E cá entre nós, isso gera uma possibilidade de aprendizado de máquina assombroso. Então sim, a Meta sabe e saberá cada dia mais como entregar melhor os nossos anúncios. Mas, para isso dar certo, tem um ponto-chave que eu vou falar só no final desse vídeo, porque antes você precisa entender outra coisa. Com a expansão e crescimento do uso da IA no direcionamento e entrega dos anúncios, as campanhas que têm menos limitações de público tendem a funcionar melhor, porque você acaba deixando a inteligência trabalhar melhor. Mas como assim, James? Significa que quanto menos você restringir o seu público, quanto menos você segmentar de forma manual, quanto menos limitação de público você criar, mais chances de gerar vendas. Simples assim. E é justamente por isso que, recentemente, a Meta removeu a possibilidade dos direcionamentos detalhados por interesses e comportamentos serem uma restrição de público e passarem a ser somente uma sugestão, como você acabou de ver ali. Restringir mais o público agora, ele só vai fazer sentido para alguns negócios específicos. Por exemplo, negócios locais que atendem só um determinado bairro e que você queira atingir somente aquela localização. Esses negócios que trabalham com um limite de público muito pequeno, com um tamanho de público muito pequeno, por exemplo.
Ah, e aqui tem uma informação bem importante, que é diferente do que a maioria das pessoas pensa, esses direcionamentos detalhados por interesses e comportamentos não são com base nas páginas e posts que as pessoas curtem dentro do Facebook ou dentro do Instagram, mas são com base no comportamento e na forma com que ela age em todo lugar que exista alguma coisa da Meta para espionar, como por exemplo até mesmo quais páginas de um determinado site ela visita, quanto tempo ela fica assistindo um vídeo, quanto tempo ela passa numa página, quantas páginas ela visita dentro de um mesmo site, quais produtos naquela loja virtual ela visitou e assim uma infinidade de informações mais. Até mesmo os lugares que você visita quando está com o seu celular no bolso com a localização ativa. Outro ponto importante são os públicos personalizados. Esses continuam ser de extrema importância para a segmentação da Meta agora em 2025. Criar públicos com base em lista de clientes, em pessoas que visitaram seu site, pessoas que adicionaram um produto ao carrinho, pessoas que compraram definitivamente, é um tipo de público baseado em first party, que a gente chama, ou dados primários, que são aqueles dados coletados pela própria Meta dentro do seu próprio ecossistema ou da sua loja virtual ali. São dados do seu negócio propriamente que você pode usar para otimizar a entrega dos seus anúncios. Não só pode, como deve usar, né? E como você usa isso, tudo depende da sua estratégia de funil de anúncios, é claro. Mas agora você já sabe que o segredo basicamente está em deixar a segmentação mais ampla para deixar a própria inteligência artificial da Meta encontrar o melhor público para o seu anúncio, usar públicos baseados em dados primários, como por exemplo públicos personalizados, e a chave principal, no aprendizado de máquina para direcionar melhor os seus anúncios. E esse último, na minha opinião, vai ser o mais importante de todos daqui para frente. Mas para que isso dê certo, tem uma última coisa que você precisa saber. Você já deve ter ouvido falar por aí sobre segmentação por criativo. Mas o que é isso, afinal de contas? Lembra do que eu acabei de falar? No aprendizado de máquina para encontrar o público para o seu anúncio? Então, ele basicamente não se resume só à quantidade de dados e informações que a Meta tem sobre como as pessoas interagem com diferentes tipos de anúncio para entregar o seu anúncio. Além de tudo isso, e além da Meta saber como as pessoas interagem com os anúncios, que é importante, a Meta tem a capacidade hoje de entender exatamente do que se trata o seu criativo, a peça publicitária que está no seu anúncio. Seja ela um vídeo, uma imagem, um carrossel. Você já parou para pensar que quando você publica um vídeo no Facebook, por exemplo, ele consegue fazer a transcrição exata do seu vídeo e criar uma legenda automática? O que isso significa? Que ele conseguiu ler tudo que estava sendo dito no seu vídeo e transformar em texto. Ou seja, a ferramenta da Meta é capaz de saber exatamente palavra por palavra do que está sendo dito no seu vídeo. A mesma coisa acontece com imagens. Ela é capaz de interpretar o que está naquela imagem e os textos que estão naquela imagem. Dessa forma, a própria inteligência artificial da Meta, alimentada com isso, consegue entender exatamente do que se trata o seu anúncio. E com base em toda a informação de todas as pessoas e como elas se comportam, como elas interagem com publicações e anúncios em todos os aplicativos da Meta, essa inteligência vai saber quem é o público melhor para interagir com o seu conteúdo, porque ela conhece as pessoas e agora conhece muito bem o conteúdo que você publica no seu anúncio. Mas isso desde que o seu criativo comunique a mensagem certa para o seu público. Essa é a chave para você conseguir acertar o público certo daqui para frente e ter melhor resultado com os anúncios. Se você consegue colocar a mensagem de forma certa, de forma que a própria Meta consiga entender do que se trata o seu anúncio, ela vai fazer a interpretação correta e entregar para o público correto. Se você constrói uma mensagem certa que se conecta e ressoa com o seu público, automaticamente a Meta vai saber interpretar isso e direcionar para o público que deve receber essa mensagem. Só que, se você errar na mensagem desse anúncio, você vai fazer com que a Meta erre em para quem ela deve entregar esse anúncio também. E isso gera um efeito dominó que derruba completamente o seu lucro. Então, se você quer criar anúncios que realmente funcionam nesse novo momento da Meta e gerar mais vendas, eu deixei aqui na descrição o link para uma aula exclusiva e que deveria ser proibida, onde eu combinei os princípios mais poderosos da criação de anúncios baseado nas estratégias de especialistas como Russell Brunson, Claude Hopkins, Cialdini, em um método prático e direto ao ponto para você começar a aplicar agora mesmo.
Mas atenção, o valor promocional fica disponível só até o dia 17 de março. Depois disso, o preço sobe sem nenhum aviso. Clique agora no link e descubra como criar anúncios que convertem de verdade antes que a Meta te obrigue a gastar mais por falta de estratégia. Te vejo lá dentro.